Muito bem, iniciamos a nossa aula de hoje. Nessa aula, nós vamos falar sobre navegação. A gente vai realizar a navegação nessa nossa aplicação. Então, vou mostrar para vocês que está tudo no esquema aqui, olha. O meu emulador já foi disparado, já estou com ele aqui aberto. A minha aplicação também já está ok, também já está aberta. Vou mostrar aqui o Metro Bundle, que também já está aberto. Está tudo ok. Então, essa versão é a versão já atualizada para a aula de hoje. E a gente vai considerar a aula passada e a gente vai dar a sequência, né, com base nesse material que eu preparei para a gente poder trabalhar na aula de hoje. Muito bem. Então, a ideia da nossa aula é a seguinte. Vamos só relembrar um pouquinho, rapidinho, mostrando que nós temos dois componentes. A gente tem uma página principal e a gente tem uma página de usuário. Então, a gente já trabalhou bastante nessa página principal, que inclusive a gente tem aqui, ó, a execução dela, né? Inclusive, a gente já desenvolveu vários recursos aqui, né? Trabalhando com storage, né? Trazendo os dados e tal. A gente está acessando a API do GitHub, então eu informo aqui o usuário, vou lá na API do GitHub, busco essas informações e exibo aqui no nosso formulário principal. Só que essa não é a tela de usuário. A tela que eu vou consultar o perfil do usuário. Quando eu clicar no perfil, eu tenho que chamar a tela de usuário. E essa é a proposta para a aula de hoje, isso que a gente vai mostrar na aula de hoje. A gente vai trabalhar, inclusive, exatamente com esse tipo de navegação. Então, nessa aula, a gente vai implementar isso. Olha, a gente tem a nossa tela de usuário, clicou aqui no perfil, a gente vai navegar para a tela do usuário. Então, já vamos entrar já nesse assunto, mostrando para vocês que no React Native, no que diz respeito à navegação, a gente não tem componente de link para navegação, como a gente tem na web, que a gente tem mais recursos, digamos assim, nesse sentido. Toda a navegação ela é feita por meio do JavaScript. E a gente utiliza uma função para isso, por padrão, né? Para a gente poder fazer essa navegação entre as páginas. E a gente já cita logo no próximo parágrafo. Olha, todas as páginas que estão dentro da nossa navegação, no nosso caso, a gente tem as páginas main e a página user, né? Como a gente já citou aqui, ó, página main e página user. A gente tem um componente, evidentemente, elas representam componentes, princípio da linguagem declarativa, né? Então, elas vão receber, por padrão, uma propriedade chamada navigation, que a gente vai estudar com detalhes agora nessa aula. Então, vamos lá. Então, antes de implementarmos a função de navegação, a gente vai observar o código até a aula passada. Então, observem aqui, olha, na nossa página main, quando você clica no botão, nesse botãozinho aqui, ó, ter perfil, clicou nesse botão, o que a gente colocou? A gente definiu aqui uma tagzinha profile button, e a gente tem aqui uma opção aqui chamada onPress, que nos permitirá executar alguma coisa, desenvolver uma ação, que ao pressionar esse botão, a gente vai implementar uma função para que a gente crie uma funcionalidade para esse nosso perfil. Por enquanto, a gente não tem nada, né? Que seria a versão da última aula. Então, agora a gente vai avançar. Então, a gente viu que a gente tem uma função vazia, né? Naquele trecho assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai implementar uma função chamada handle navigate. E na nossa página main, que é a página que a gente está tratando, a gente vai implementar isso. Quer dizer, ao pressionar o botão, a gente vai chamar essa função handle navigate. Olha. Então, olha, na nossa página main, né? Então eu faço aqui a referência, Source Pages Main, que é onde a gente está. A gente colocou isso aqui, vamos seguir o material para não deixar passar nada em branco, né? Então, nessa tag Profile Button, na linha 105, que representa o pressionamento do botão na aplicação, a gente vai chamar esse handle navigate.
que a gente criou, né? Então, beleza. Então, essa é a ideia. Inicialmente eu não tinha nada, agora eu já estou chamando a função. Vamos, então, estudar a implementação dessa função. Então, dentro dessa função, handle navigate, né, que a gente está aqui, ó, source pages main, a gente simplesmente criou uma funçãozinha, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, dentro do código, né? A gente tem aqui embaixo. É claro que aqui eu já desenvolvi outras coisas, né? Obviamente, para essa função de navegação, né? Já tem outras coisitas mais, né? Do Profobut. Então, a gente está chamando essa função, Random Navigate, a gente tem aqui em cima a função Handle Navigate, está aqui. Tá? Dentro do mesmo arquivo, como vocês estão vendo aqui, que eu já havia capturado essas telas. Tá? Bom, o que vai ter essa Random Navigate? Em primeiro lugar, ela não precisa ser assíncrona. Né? Eu não preciso definir um processamento assíncrono. E definimos, a gente define a implementação a seguir. Observe a utilização da propriedade navigation de forma desestruturada na linha 69. Eu já estou falando aqui dentro da minha função handle navigation. Então, eu obtive aqui as props, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, e a gente pegou essas propriedades e jogamos para dentro dessa navigation, aqui na linha 69. Tá? A gente vai entender daqui a pouquinho as propriedades que a gente vai pegar e jogar para esse navigation. A gente vai desenvolvê-lo. E aqui eu só indico que é uma boa prática nós desestruturarmos o nosso código, fazer esse tipo de atribuição que eu já comentei em outras oportunidades. E um pouquinho mais embaixo aqui, olha, na linha 71, o que a gente faz? A gente passa para o navigate, exatamente o quê? O nome da nossa tela, que a gente vai querer chamar, que é para onde a gente quer navegar. Que é exatamente o nosso componente user. A gente vê aqui, ó, que a gente tem a página main e a página user. Eu estou na página main, estou no index da página main. Eu quero ir para a página user. Eu faço simplesmente essa chamada, esse método navigate para o navigation. Tá? Então, eu faço a navegação e eu vou para lá, e aí, a partir daí, a minha aplicação vai ser tratada por meio desse componente user que a gente vai programar. Tá certo? Então, basicamente é isso. Então, recapitulando, o que a gente tem? Vamos lá. A gente tem aqui o Profobutton, a gente fez uma chamada a essa função handle navigate e a gente simplesmente fez essa pequena implementação. A gente pegou aqui essas propriedades que a gente chamou aqui, né? Voltando aqui, ó. Né? A gente chamou a função, e aí a gente vai pegar as propriedades que a gente vai implementar daqui a pouquinho, a ideia das propriedades para a nossa navegação, e vamos passar o seguinte, vamos agora chamar a nossa tela, user, e a gente vai passar alguns dados para lá, a gente vai ver daqui a pouquinho. Por enquanto, a gente simplesmente está chamando a tela vai ser exibida. Vocês se lembram que automaticamente ele implementa um botãozinho para retornar. Né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Como essa minha aplicação está ela está completa para a aula de hoje, eu não vou mostrar isso aqui na prática, eu vou mostrar por meio das capturas de tela que eu fiz, porque a minha aplicação está um pouquinho mais avançada. Até o final da aula a gente vai ver outras coisas mais, tá? Então, é por isso que eu vou mostrar pelas capturas da tela. Então, a partir das implementações até aqui, já pode-se observar uma navegação ao clicar no botão Ver Perfil. Então, olha só, a nossa aplicação está assim. Quando eu clicar no botão Ver Perfil, de acordo com as implementações que a gente fez aqui acima, o que vai acontecer? A gente simplesmente navega para a tela de usuário. É uma tela que não tem nenhum tipo de estilização, né? É uma tela simplesmente vazia. Inclusive, como não é o foco dessa aula, ela continua assim, ó, simplesmente retorna essa view. Tá? Claro que a gente vai implementar outras coisas ainda, mesmo nessa aula, mas, em princípio, a gente só retornou uma view. Ele já implementa esse botãozinho aqui para retornar. Tá?
Muito bem. Então, agora, o que a gente vai fazer nesse momento? Pensem bem comigo. Olha, eu vou chamar a telinha aqui para vocês verem. Qual é a nossa ideia? Observem que nós fomos lá na API do GitHub e já estamos com os dados do usuário, mesmo nessa nossa tela principal. Qual que é o objetivo agora? Quando eu chamar o perfil do usuário, eu vou querer renderizar algumas informações do usuário, trabalhar com algumas informações do usuário. Então, o que eu preciso fazer? Além de navegar para a tela de usuário, eu preciso passar para a tela de usuário alguns dados, algumas informações. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como é que a gente faz isso? Bom, além de chamarmos a página ao user, precisamos também enviar um parâmetro, que serão os dados do usuário que a gente vai enviar para outra tela, para a nossa página user. Para isso, lá no clique do botão, na chamada do handle navigate, a gente vai fazer uma coisinha diferente. A gente vai declarar uma arrow function que será passada como referência, ou seja, será chamada uma função handle navigate. E como parâmetro para essa função, nós vamos passar um item que representará o usuário selecionado, como a gente pode ver aqui, olha, na linha 106. Então, olha só. O que eu estou fazendo agora? Observem que, se a gente for rever as aulas anteriores, a gente vai ver que a gente definiu esse item aqui, ó, que contém os dados do nosso usuário. Não vou entrar em detalhes, né, porque a gente trabalhou com esse estado, e a gente tem isso armazenado. Então, se eu mandar para dentro daquela minha tela, se eu navegar para a nossa tela de usuário esse item, eu vou estar passando o seguinte, todos os meus dados para essa tela. Tá? Então, eu vou passar esse item, vou lá no Navigate, vou passar esse item. Então, essa minha funçãozinha agora vai receber esse parâmetro que vai indicar o quê? Os dados do meu usuário. Então, agora a gente vai analisar como é que ficou esse random navigate, essa nossa funçãozinha, agora recebendo esse parâmetro com os dados do usuário. Vamos lá. Então, agora, eu já estou aqui no random navigate, tá? Então, olha, comentário aqui do meu material, que vai estar disponível para vocês. No random navigate, receberemos o usuário, user, como parâmetro, na linha 67. E o passaremos como segundo parâmetro do navigation, navigate, aqui na linha 70. A gente já vai descer aqui, ó. É passado o objeto user, que contém tudo o que precisamos para a rota destino. Então, vamos ver aqui, ó. Observem aqui, ó. Agora, dentro da nossa funçãozinha que foi chamada, eu já estou recebendo o meu usuário, tá? Eu já recebo aqui, olha, as propriedades do meu usuário. E aí a gente vai entrar agora com mais detalhes nesse conceito de propriedades, de props, tá? Porque observem que eu estou recebendo aqui no meu navigation, né? E em seguida eu executo o método, nesse objeto navigation, eu estou executando o método navigation, eu estou recebendo as props, as propriedades. Tá? E nessas propriedades, eu estou recebendo os dados do meu usuário. Então, quando eu chamo esse navigate agora, eu já estou passando... Antes eu tinha só o user, lembra? Chamava user e ia lá para a tela. Só que agora, além de indicar a tela para onde eu vou, eu estou passando também como propriedade, com esse recurso de props, de propriedades, os dados do usuário. Tá certo? Então, vamos lá. O que a minha tela ela vai receber? Pô, agora, cara, eu estou com tudo na mão. Então, olha só. A gente vai abrir lá o nosso arquivo index. Então, agora a gente vai... Deixa eu chamar o código aqui, para não sair dessa tela. Eu vou abrir o index na pasta user. Tá certo? Então, a gente vai ver o que eu vou fazer agora. Aqui, inclusive, já tem o que eu vou mostrar para vocês. Isso já foi implementado, mas a gente vai analisar aqui o meu material. Em seguida,
abrimos o arquivo index da pasta user. Então, olha, source page users, ó. Source pages user, o arquivo index, source page users. E na função users, recebemos as props, as propriedades. Olha aqui na linha 6, olha. Eu estou recebendo aqui as props. Que estão vindo lá do meu outro formulário, que foram passados por esse recurso, que foi o navigation, né? Nesse objeto navigation, que a gente viu anteriormente. Então, pessoal, é muito simples. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu aqui dentro, cara, eu posso trabalhar com tudo. Se a gente executar aquele Reactotron, né, que a gente está utilizando para poder fazer depuração, a gente já vai poder acessar todas as propriedades do nosso usuário. Tá certo? E aqui dentro agora dessa função, do meu user, eu posso fazer o que eu quiser. Claro, eu vou criar um style, JS, e os componentes que eu for definir aqui, vou estilizar. A gente vai trabalhar agora no usuário, mas nessa aula eu só queria mostrar para vocês esses conceitos de você navegar. O título da aula é exatamente esse, Navigation. A gente está navegando de uma tela para outra, passando propriedades. E para acrescentar ainda mais a essa aula, a gente vai entrar em alguns conceitos que dizem respeito a props, que inclusive eu posso implementar alguns tipos de validação para isso. Tá? Observem bem, olha. Após a implementação da rota User Index, ocorrem alguns erros. Isso se deve ao fato de não termos implementado prop types. Esse recurso, pessoal, a gente utiliza em ambientes de desenvolvimento. Tá? A gente precisa, para implementar algumas validações, importar, adicionar ao projeto essa dependência, esses prop types, que vai corrigir alguns problemas, eventuais problemas que a gente vai ter, né, na nossa aplicação, né, alguns errinhos que acontecem, que não interferem no aspecto de execução, tá? Mas que auxiliam no desenvolvimento. Então, a gente instala esse prop types, tá? Com esse comando, yarn add prop types, e a gente prossegue. Após a instalação, a gente volta lá na nossa página main, né, naquela nossa página aqui, ó, a gente volta para cá, né, aqui na página main, e a gente importa esse prop types na linha 2, olha. Estou dentro do index do NEM, tá vendo? Eu importei aqui meu prop types. E o que a gente vai fazer? Como a gente está trabalhando com classe, né, a gente está utilizando classes nessa aplicação, a gente vai ver aqui, ó, como a gente está vendo aqui, né, a gente está usando classe. O que a gente vai fazer? Vocês se lembram que a gente tinha utilizado esse Navigation Options, que a gente colocou um título, a gente exibiu um títulozinho de usuários lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara e vamos jogar para dentro da classe. A gente vai remover esse cara dessas linhas aqui e vamos jogar aqui para dentro da nossa classe. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai jogá-lo como uma espécie de uma variável estática. A gente vai inserir, ó, eu vou indicar aqui na linha 23 a 25, já estou dentro da classe, tá vendo? A gente vai inserir como um conteúdo estático. Se vocês se lembram desse conceito de métodos estáticos, variáveis estáticas, que inclusive a gente viu isso em Java, isso funciona como uma variável, né, que você pode usar em toda a sua aplicação, como uma espécie de variável de trabalho. Ela não faz parte da classe, ela não é considerada um atributo, uma propriedade da classe, mas sim como uma variável de trabalho. E aí a gente pode utilizá-la aqui dentro, esse Navigation Ops, como uma variável estática. Tá? E a gente aproveita também, agora vem uma coisa bem interessante, e a gente define o prop types. Olha só, vou só mostrar para vocês, olha, eu vou mostrar no código aqui. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou capturar isso aqui, ó, para não fugir do material, eu vou chamar aqui a minha tela de captura, eu vou alternar para ela, tá? Eu vou pegar exatamente isso aqui para ser bem fidedigno aqui a minha captura, tá? Para mostrar isso aqui para vocês.
Maravilha. Então, vamos aos comentários. Olha, também definimos como static o prototypes, na linha 27. A gente colocou aqui, ó. Então, logo abaixo de navigation options, que a gente também definiu como uma variável estática, a gente definiu esse prototypes, que foi o que a gente acabou de instalar, a dependência que nós instalamos, tá? Do tipo estático. Tá? Vamos entender o que a gente definiu aqui dentro. Vamos lá. Dentro do prototypes, fazemos a validação da propriedade navigation. Tá? Cara, eu utilizo isso para fazer um tipo de validação. Esse navigation, vocês se lembram, isso é um objeto, lembram? Que eu até citei, né? O navigation, objeto, tem o método navigate, né? Que a gente tem aqui, ó. Então, a gente define ele como um prototype do tipo shape. Quando eu trabalho com objeto, eu tenho que defini-lo como shape. Então, eu coloco aqui, ó. Este procedimento de validação do navigate foi necessário, pois é somente ele que estamos utilizando no componente. Tá? Eu poderia implementar, validar outras coisas, mas como eu só estou utilizando o navigate, eu só vou validar esse cara. Tá? Nós não vamos validar prototype de funções ou de estruturas que não estamos utilizando dentro desse nosso componente, main, né? A página principal. A gente só vai validar o navigation. Quanto à sintaxe que a gente está utilizando aqui, ó, essa sintaxe, o uso do shape, que eu citei agora há pouco, ele é obrigatório pelo fato do navigation, esse navigation, na linha 28, ser um objeto. Então, nós definimos para o método shape a função, por isso a gente tem esse func aqui, o prototype func, navigate, método, função. A gente está trabalhando com JavaScript, né, pessoal? A gente pode chamar isso de função, né? E o nosso navigate é um objeto e nós definimos o navigate do tipo func, que é uma função aqui na linha 29. Então, com isso, a gente implementou uma validação à nossa aplicação. Então, recordando, isso aqui já foi assunto citado nas aulas, inclusive de Node, né? E nas aulas de React a gente vê isso também na parte de cliente-servidor. O prototypes ele serve para exportar uma variedade de validadores que podem ser usados para certificar que os dados que você recebe são válidos. Tá? Quando um valor inválido for fornecido a uma propriedade, um alerta ele é exibido na console ou no console. No nosso caso, como a gente está trabalhando com React Native, React Native, a gente está utilizando o Reactotron. Se a gente estivesse na web, a gente teria lá no navegador outras maneiras, né, de depurar, né, pelo aquele inspecionário e tal, né? Não é o caso aqui. A gente está trabalhando com programação nativa de celular, para celular. Então, a gente está usando o Reactotron para poder depurar. E aí, por motivos de performance, o prototype é checado apenas em modo de desenvolvimento. Só que é muito interessante, pessoal, quando a gente está desenvolvendo e, tipo assim, se a gente começa a passar parâmetros, como a gente está fazendo, a gente está passando por uma função, uma navegação de uma navegação. A gente está passando um navigate. Se a gente começar a passar string, por exemplo, valores numéricos, a gente pode implementar essa validação. Porque se a gente passar alguma coisa inválida, o nosso depurador nos indica. Tá? Então, isso aqui é um tipo assim, não é que seja perfumaria, tá, pessoal? Mas é uma coisa assim, muito importante, interessante para nível de desenvolvimento. A gente está sempre implementando prototypes dentro da nossa aplicação. Tá certo? Beleza. O objetivo maior, né, nessa nossa aula foi o quê? Foi realizar a navegação para a tela de usuário. Então, se a gente for agora, vamos fazer um testezinho aqui. Vamos chamar aqui, né? Estou com a aplicação, estou aqui com o nosso bundle, né, que está rodando, e estou aqui com o nosso emulador. Tá? Então, eu vou vir que vou dar um reload aqui, ó.
para a gente chamar de novo, né, a nossa aplicação. Se eu clicar nesse botão ver perfil, olha, cliquei aqui, ó, e fui lá para a tela de usuário. Eu não fiz absolutamente nada na minha tela de usuário. Vamos ver aqui. Só recapitulando, olha, não fiz nada. Mas eu já estou recebendo as propriedades. Tá? Agora, nas próximas aulas, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui dentro, que eu já tenho os dados do usuário. Tá? Então, o objetivo foi esse, mostrar que eu naviguei para o usuário. Se eu clico aqui, eu volto para a minha tela principal. Ele automaticamente, essa view aqui, o próprio React Native já implementa automaticamente esse retorno. Tá? Eu não precisei implementar aquele botãozinho para ele poder retornar. Mas o objetivo maior da nossa aula foi mostrar exatamente isso, a navegação, onde nós recuperamos a informação do usuário, user selecionado, para que a gente possa realizar algumas novas funcionalidades na nossa aplicação nessa tela de usuários. Se a gente for observar, como a gente já viu aqui na prática, né? A gente rodou a aplicação e a gente verificou que está tudo funcionando normalmente. Então, nas próximas aulas, nós avançaremos com novas funcionalidades para a nossa aplicação, já implementando, sim, a nossa tela de usuário. Então, na próxima aula, a gente implementa. Né? Concluímos aqui, então, o objetivo da nossa aula de hoje, que foi implementar a navegação entre formulários, entre páginas, recuperando dados, passando-os por meio de propriedades. Esse foi o objetivo da nossa aula de hoje.